Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, nesta página virtual, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos. A Deus precisamos agradecer pela vida, agradecer a este Pai infinitamente bondoso, amoroso, justo, misericordioso, por nos ofertar constantemente oportunidades, mesmo através das dificuldades. Todas são oportunidades para o nosso aprendizado. Agradecermos a este Pai, em primeiro lugar e acima de tudo, pela dádiva da vida, este patrimônio maior que Ele nos entregou para a nossa administração. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós conhecemos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores, mensageiros do Cristo, que constantemente estão conosco, ombro a ombro, lado a lado, na condição de encarnados ou desencarnados, com esse propósito firme e constante de nos auxiliar em nossas dificuldades, na nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, dos dois planos da vida, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados mais uma vez no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade que o Pai bondoso nos concedeu. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões, aprendizado, essa busca constante por conhecermos a verdade. Hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, iniciamos já há algum tempo e já estudamos até a questão de número 17. Todo o seu prefácio e as questões de número 1 até a de número 17. Hoje estudaremos a questão de número 18. No capítulo 1º, ou melhor, no capítulo 2º, no livro 1º, sobre os elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Então, neste conhecimento dos princípios das coisas, Kardec questionou, na questão de número 17, aos espíritos amigos, se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os espíritos amigos nos responderam que não, que por mais que avancemos em intelectualidade e moralidade, sempre vai faltar algum sentido para nós, para conhecermos o princípio das coisas. E na questão de número 18, que é a que estudaremos hoje, Kardec quis saber da seguinte maneira: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então este foi o questionamento de Kardec. Penetrará a nós um dia, criaturas humanas, um dia o mistério das coisas que ainda nos estão ocultas? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira:
que o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Então aqui eles responderam a Kardec e a todos nós que o véu vai se levantando. O véu vai se levantando aos nossos olhos à medida que nós formos nos depurando. À medida que nós formos nos esforçando nesta busca incessante por conhecermos a verdade, por conhecermos a nós mesmos, sem sombra de dúvida, nesta depuração constante, as portas vão se abrindo, os véus vão se levantando. E aí eles complementam mais. Para compreender certas coisas, são precisas faculdades que ainda nós não possuímos. Então aqui os espíritos amigos, eles encerram a resposta que é bastante sucinta da questão de número 18, que para compreendermos certas coisas, nos são necessárias faculdades que nós ainda não possuímos. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso avançar um tanto mais para que possamos também conhecer um tanto mais. Porque Deus, sem sombra de dúvida, Deus é amor. Deus não nos esconde nada. Deus nos oferta tudo para que busquemos constantemente o conhecimento acerca dele. Mas conforme os espíritos amigos nos informaram e que já estudamos acerca deste assunto, o conhecimento pleno de todas as coisas, o conhecimento pleno acerca de Deus, só a Ele próprio, ou seja, só a Deus pertence este conhecimento. Somente Deus se conhece na sua plenitude. E acrescentando a essas reflexões, esclarecimentos e um pouco mais de conhecimento para todos nós, buscamos mais uma vez, já que estamos fazendo este estudo conjunto de O Livro dos Espíritos e aquele conjunto de livros, um conjunto de obras do Espírito Miramês, que é composto por 20 volumes, que já falamos várias vezes acerca destes 20 volumes. Estamos estudando o volume de número 1, que são as primeiras questões de O Livro dos Espíritos. Então o livro Filosofia Espírita, no seu capítulo de número 18, que é exatamente o número da questão que estamos estudando hoje, que Miramês deu como título O Véu se Levanta. E prestemos bastante atenção nos esclarecimentos de Miramês acerca deste levantar do véu, ou seja, acerca deste abrir de olhos espirituais. Então aqui Miramês, nos esclarecendo, refletindo acerca da questão número 18, sobre este levantar do véu, ele começa nos dizendo da seguinte maneira, que o véu se levanta. Sim, o véu vai se levantando, à medida em que nós formos crescendo espiritualmente. O véu se levanta à medida em que o homem, à medida que a criatura humana cresce espiritualmente. A natureza tem seus segredos em toda a conjuntura da sua ação benfeitora, e eles não foram feitos para ficarem eternamente escondidos das criaturas. Então aqui Miramês nos informa que a natureza tem os seus segredos, mas só que esses segredos, eles não ficarão eternamente escondidos de nós. Eles vão se revelando pouco a pouco, à medida que nós formos nos esclarecendo, à medida que nós formos crescendo espiritualmente falando. E aí ele diz, revelar-se-ão, ou seja, estes segredos serão revelados no momento certo, em que o espírito puder alcançar e suportar a luz
da revelação. Então Deus sabe perfeitamente o momento e vai levantando, vai permitindo que este véu seja levantado pouco a pouco, à medida que nós, na condição de espíritos, de seres imortais, tivermos condições de alcançar e suportar a claridade da revelação. Porque, sem sombra de dúvida, se nos fosse revelado de uma forma mais abrupta, nós não teríamos condições de suportar esta luminosidade, sem termos este crescimento, este esclarecimento, este preparo espiritual. E aí, por isso que Miramês nos fala, nos esclarece que o véu vai se levantando pouco a pouco, à medida que nós crescemos ou que nós crescermos espiritualmente. Os caminhos da vida são eternos aprendizados. Que beleza, que maravilha de informação que Miramês nos traz, que os caminhos da vida são eternos aprendizados. Então nós temos a eternidade pela frente e estaremos eternamente aprendendo neste livro da vida. E aí ele diz na sequência que cada passo que damos corresponde a uma lição. Então cada passo ou cada tropeço, cada percalço na nossa vida, sem sombra de dúvida, que significa uma lição. Aproveitemos as oportunidades que nos são ofertadas, aproveitemos cada passo da nossa vida como sendo cada uma lição para todos nós. E aí ele diz que nada se perde nesta caminhada passo a passo que estamos realizando. Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos perdido. Então, mesmo naquelas situações em que nós falamos erroneamente que perdemos o tempo, ele nos informa que mesmo nestas situações em que nós chamamos ou que nós classificamos como tempo perdido, nada se perde, tudo se aproveita. Atrás de todo acontecimento de todos os acontecimentos, existem leis revelando sabedoria, de que o espírito se certificará por processos de osmose espiritual que por vezes escapam ao nosso entendimento. Então aqui Miramês nos fala que por vezes, ou quiçá na maioria das vezes, nós não entendemos, nós não compreendemos, ou achamos que não aprendemos nada, ou que não apreendemos nada daquela lição, mas de certa forma nós estamos aprendendo constantemente, e aqui ele usa o termo osmose espiritual. Está sendo gravado. E aí ele diz na sequência que os véus se levantam nas direções do saber, pelos esforços de cada um, mas ele também é obediente à força do próprio progresso. Então aqui ele nos informa que este véu que vai se levantando nas direções do saber, de acordo com o esforço de cada um, este véu também é obediente à força do próprio progresso. Então é preciso progredir para que este véu vá se levantando, porque ele não se levanta ou não se levantará automaticamente sem que o progresso esteja realizado em nós. E aí ele diz na sequência que a nossa participação acelera a evolução para que o despertamento surja com mais eficiência e fique tudo em relação ao bem-estar, a nossa marca, como sendo a nossa conquista. Então a nossa participação, sem sombra de dúvida, é imprescindível para o nosso progresso. A nossa participação para que o despertamento surja com mais eficiência, com mais rapidez, para o nosso próprio bem-estar, para que nós tenhamos marcado em nós esta nossa conquista. Isso é muito interessante na pauta das nossas obrigações
e compromissos. Então é nossa obrigação, é nosso compromisso realizarmos esta participação, ou termos constantemente esta participação no acelerar da nossa evolução, do nosso progresso. Porque as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, nós teremos realmente que arcar com isto, nós teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas, cumprir as nossas obrigações, os nossos compromissos. Não estamos aqui na Terra, neste momento em que nós aqui nos encontramos, em mais uma reencarnação, usando mais uma vez o instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Não estamos aqui a passeio. Sem sombra de dúvida que estamos aqui em missão. E a nossa maior e primeira missão é a nossa própria transformação. Então é por isso que Miramês nos fala, nos chama atenção em relação às nossas obrigações, os nossos compromissos. Não podemos nos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, na influência de Deus, pelas mãos de Jesus Cristo. Então aqui Miramês nos informa que nós estamos aqui na condição de criaturas de Deus, na condição de co-criadores do nosso destino. Então é importante que lembremos mais uma vez que naquelas oportunidades, naqueles momentos em que nós falamos ou ouvimos alguém falar que o nosso destino está nas mãos de Deus, não é bem assim, porque os nossos destinos não estão nas mãos de Deus. Nós somos os co-criadores do nosso destino. Nós temos como responsabilidade, usando o nosso livre-arbítrio, a construção do nosso destino. Porque se o nosso destino estivesse nas mãos de Deus, nós seríamos simplesmente máquinas. Nós seríamos máquinas obedecendo comandos. Mas Deus nos concedeu a liberdade. Então, quando nós queremos fugir ou achar que estamos fugindo da nossa responsabilidade, nós transferimos para Deus, nós transferimos para outras pessoas, para os espíritos amigos, para aqueles espíritos que nós chamamos ou os classificamos erroneamente como obsessores, que em verdade são os nossos professores, mas na verdade e em verdade, o nosso destino, o que está acontecendo conosco hoje, o que acontecerá conosco amanhã, é o resultado das nossas escolhas ao longo da nossa trajetória. E aí Miramês acrescenta que à medida em que os véus vão se abrindo aos nossos olhos, à medida que os véus, prestemos atenção que ele fala aqui de diversos véus, são infinitos véus, vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento apropriado na consciência e o coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. O coração passará a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Os dois juntos, coração e inteligência, coração e intelectualidade, determinam o uso dos poderes adquiridos na formação da própria personalidade. Então aqui Miramês nos lembra deste crescimento, deste desenvolvimento que Emmanuel classifica como sendo as duas asas que precisamos desenvolver em nós. A asa do sentimento, que é o coração, e a asa da intelectualidade. Então aqui Miramês nos fala que os dois juntos, coração e conhecimento, determinam o uso dos poderes adquiridos na formação da própria personalidade. Então é preciso que desenvolvamos realmente estas duas asas. Ninguém pode crescer sem subir. Nos informa Miramês que ninguém pode crescer sem subir
nem subir sem esforço. Recordemos aquela escada evolutiva, aquela figura alegórica da escada de Jacó, que todos nós estamos realizando esta subida através desta escada, que Kardec classificou a partir da questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que estamos estudando, como sendo a escala espírita. Então todos nós estamos realizando esta trajetória, realizando esta escalada ou subindo esta escada infinita do progresso. E aí Miramês nos fala que ninguém pode crescer sem subir. Então, para crescer, nós precisamos realmente subir, e não se sobe uma escada sem esforço e sacrifício juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos no ambiente da Terra e no grau em que nós nos encontramos na escala dos valores espirituais. Prestemos atenção que aqui ele fala da escala de valores espirituais, que ninguém sobe sem esforço, sem sacrifício, sem dor, nessa escala de valores espirituais, em especial nós que ainda nos encontramos ligados aqui ao orbe terrestre. A experiência nos condicionam conhecimentos indispensáveis à nossa libertação. Então, as experiências nos condicionam conhecimentos indispensáveis à libertação. Então, é preciso que lembremos mais uma vez aquela frase do Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui Miramês nos lembra que as experiências nos condicionam conhecimentos que são indispensáveis para a nossa libertação. Libertação das trevas da ignorância. Isso também são leis que nos regulam o crescimento espiritual e moral. Mesmo que queiramos ficar para trás e não aprender, não conseguiremos. Então aqui Miramês nos informa, nos alerta, que mesmo que queiramos ficar sentados eternamente à beira do caminho, vendo a vida passar, não conseguiremos. É preciso, e isto acontece com a força normal e natural do progresso. É a mesma coisa que alguém que nunca tivesse visto o sol desacreditasse por isso da sua eficácia. Ele, o sol, sempre iria existir e ainda mais continuaria ajudando mesmo os que o negassem. Aqui ele está falando da lei do progresso, que mesmo que eu não queira progredir ou se não quisesse progredir, a lei do progresso existe e continuará existindo, e forçosamente, mesmo que de forma mais lenta, eu realizarei o meu progresso. E aí ele diz na sequência que há dois tipos de evolução. Prestemos atenção nesta classificação que Miramês nos traz desses dois tipos de evolução. A primeira, ele diz que é aquela que obedece às leis do automatismo espiritual. Nós iremos crescer, nós iremos evoluir, conforme ele diz aqui, automaticamente por meio deste automatismo espiritual que impulsiona a natureza física e animal para o progresso. A natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade. E aí ele diz do outro tipo de evolução, que é a que recebe como coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem sua grande participação. Então aqui, quando nós aliamos a nossa vontade, o nosso esforço com este automatismo espiritual, sem sombra de dúvida que o crescimento acontece e acontecerá de uma forma mais rápida. Aliando o automatismo com o nosso esforço, a nossa boa vontade, o crescimento será mais rápido com a nossa participação. Porque as faculdades do espírito,
acrescenta Miramês que as faculdades do espírito vão se desabrochando na esteira infinita do tempo, e se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo conhecido. Então aqui, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala, as nossas faculdades espirituais, elas vão se desabrochando nesta escada, ou nessa escala infinita, ou na escala infinita do tempo, e vai se apurando e depurando de acordo com o nosso despertamento, quando, neste caso, o oculto, ou aqueles chamados mistérios da divindade, vão sendo conhecidos pouco a pouco por cada um de nós. Diante dos mistérios desvendados, acrescenta Miramês que diante dos mistérios desvendados surgirá no mundo da alma um ambiente diferente. Então, à medida que formos desvendando estes mistérios, irão surgindo e vão surgindo constantemente no mundo da alma um ambiente completamente diferente, onde florescerá uma alegria apoiada pela força do amor. E a alma neste momento jamais amadurecida, passa a conhecer a si mesma. Lembra daquela frase sobre a necessidade do conhecimento de nós mesmos? Porque em verdade nós, hoje, eu falo por mim, nós não nos conhecemos. Porque hoje nós somos a soma de tudo o que nós já vivemos. Então nós não nos conhecemos. Então é por isso que nós temos aquela frase antiga, atribuída àquele filósofo antigo, que viveu aproximadamente 400 anos antes do Cristo: conheça-te a ti mesmo. E aí vem Miramês e nos lembra sobre essa necessidade, através deste amadurecimento da alma, a necessidade de nós passarmos a nos conhecer a nós mesmos e a cuidar das nossas próprias deficiências, como o médico que trata dos seus próprios desequilíbrios. Porém, é bom que nos cientifiquemos de que sempre encontraremos véus para serem desvendados e segredos para serem conhecidos. Então é por isso que os espíritos amigos nos esclarecem que jamais nós iremos conhecer na sua completude os mistérios da divindade, porque por mais que levantemos véus na nossa caminhada, de acordo e em acordo com o nosso progresso, sempre existirão outros véus para serem levantados, outros mistérios para serem desvendados. Os espíritos amigos nos informam isto não para que nós desistamos, não para que nós paremos de esforçar-nos para buscarmos constantemente o conhecimento. Não, de forma alguma. Eles estão falando aqui de uma forma clara que é preciso que continuemos o trabalho nesta busca incessante por conhecermos a verdade, esta busca incessante pelo e para o nosso progresso, e que sempre nós estaremos na condição de criaturas, filhos de Deus. Apenas o Criador conhece tudo. Então aqui ele acrescenta: não constitui uma grande esperança. Aqui ele faz um questionamento: não constitui uma grande esperança termos sempre lições para recebermos da bondade divina? Não constitui uma grande esperança, um grande incentivo, um grande impulso e impulsionar da nossa vontade de aprender constantemente? Nós temos aquela certeza que constantemente teremos coisas a aprender? Que jamais chegaremos àquela condição de autossuficiência, ou seja, jamais chegaremos àquela condição, falar: agora eu não tenho mais nada para aprender, cheguei no topo, não tenho que aprender mais nada.
porque eu já aprendi tudo. Então Miramês aqui sabiamente nos informa, através deste questionamento, que sempre teremos coisas novas para aprender, porque o conhecimento total, somente a Deus pertence. E conhecer a sua natureza íntima, somente Ele o pode. Então, o conhecimento total de todas as coisas, somente a Deus, bem como conhecer a sua natureza íntima, somente Ele, ou seja, Deus, o pode, por ser onisciente. Por ser Deus onisciente, ou seja, aquele que conhece todas as ciências, somente Ele o conhece. Então aqui Miramês, após esta quantidade enorme de esclarecimentos que ele nos trouxe neste capítulo 18, nos esclarecendo acerca da questão número 18 sobre o conhecimento da origem das coisas, ele encerra estas reflexões ainda nos trazendo mais esclarecimentos, que o nosso maior empenho, nos orientando mais uma vez, para que o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como nos tornarmos melhores. Então, o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como nos tornarmos criaturas melhores, trabalhando na fraternidade universal. Sem sombra de dúvida, em especial neste momento pelo qual nós estamos passando de turbulência aqui na Terra, ainda em plena pandemia, mas depois de 2 anos de pandemia, esta enorme turbulência devido à ganância, devido a esta ganância de poder das pessoas, estamos enfrentando guerras aqui no planeta Terra. Então, sem sombra de dúvida, mais do que nunca nós precisamos buscar, através do trabalho constante, esta prática da fraternidade universal. Porque a paz do mundo começa em cada um de nós. A paz do mundo começa na pacificação do nosso mundo interior. Conforme diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em você. A paz do mundo começa em cada um de nós. Então é por isso que Miramês nos alerta que o nosso maior empenho deve ser o conhecimento de como nos tornarmos melhores, trabalhando constantemente na e para a fraternidade universal. Para isso, é preciso levantar o véu que empana ou que encobre a harmonia e sentir a vibração da paz de Deus no nosso coração. Então é preciso levantar o véu, é preciso sentir a vibração de Deus ou da paz de Deus no nosso coração. É preciso também, diz Miramês, conhecer os segredos do amor e passar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Torna-se importante descobrir a fonte da alegria pura e conquistá-la na sua plenitude. Sem sombra de dúvida que a alegria pura não é o poder, a posse de recursos materiais, mas a chamada pureza de coração, a pureza de sentimentos que Jesus nos fala através dos seus ensinamentos exemplificados. Então torna-se importante descobrir a fonte de alegria pura e conquistá-la em sua plenitude. E encerra dizendo, com os véus se levantando neste ritmo, seremos felizes. Então aqui Miramês encerra dizendo que em se levantando os véus, em nós, conhecendo cada vez mais Deus e colocando em prática o seu amor, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos, aprendermos a nos amar para que possamos verdadeiramente amar o próximo, amando a Deus consequentemente, colocando em prática e praticando constantemente a fraternidade universal, sem sombra de dúvida
que aí nós seremos felizes. A verdadeira felicidade que nos aguarda, ela precisa ser construída, porque ela está na forma de semente dentro de cada um de nós. E esta semente foi colocada dentro de cada um de nós na nossa origem, pelo nosso Criador, o nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor. Um abraço fraternal a todos e a todas. Oremos pelo mundo, vibremos pela paz, sejamos o portador ou os portadores do exemplo da paz. Até breve, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal e boas vibrações com Jesus.